Agora, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do 6, o apóstolo Paulo vai trazer as boas notícias que Timóteo trouxe da igreja e como ele estava alegre em receber essas boas notícias. Lembrando rapidamente, Paulo tinha plantado essa igreja, onde ele ficou por 3 semanas lá. Ele foi expulso da cidade e nunca mais, até então, teve oportunidade de voltar até a cidade, e estava preocupado com as perseguições e tribulações que a igreja estava sofrendo. Então, muito já aflito e muito preocupado, ele envia Timóteo. E no versículo 6 e 7, que a gente vai ler agora, ele vai nos explicar como que ele recebeu a volta de Timóteo. Diz assim, versículo 6: Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Versículo 7: Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Paulo começa, como eu disse, saindo daquela parte na qual ele estava nos explicando um pouco da sua preocupação e do seu cuidado pastoral para com a igreja, e diz que no exato momento que Timóteo chega com as boas notícias, ele rapidamente se alegra. Ele sai de um pastor preocupado, aflito e temeroso pela situação da igreja, para um pastor consolado, alegre, exultando em Deus, porque aquela igreja demonstrava fé e um amor firmes e permanentes. Timóteo havia sido representante de Paulo, enviado à igreja, e leva à igreja notícias do apóstolo Paulo, como: olha, Paulo quer ver vocês. A gente falou isso na semana passada, mas Satanás o impediu. Paulo está preocupado com vocês. Paulo ora dia e noite por vocês. Paulo insiste constantemente em Deus para que ele permaneça sustentando a igreja. Então Timóteo, ele serve de representante de Paulo para a igreja, e agora ele faz o papel inverso. Ele é representante da igreja diante de Paulo, porque é ele que se coloca diante de Paulo e começa a descrever como a igreja estava, como a igreja que Paulo havia deixado estava se comportando diante das heresias, das tentações, das provações e até das calúnias que levantavam contra o apóstolo Paulo, dizendo: olha, Paulo é um falso profeta, ele esteve aqui, pregou esse tal de Jesus para vocês, afastou vocês do paganismo, afastou vocês dos deuses, porque eles eram, na maioria, politeístas. Nós estamos falando de um povo gentio, não do povo judeu. Nós estamos falando de um povo que acreditava em muitos deuses, tinha muitas crendices e misticismos, e eles quebraram esses deuses, queimaram esses livros, abandonaram isso. No capítulo 1 a gente falou sobre isso. E agora eles estavam constantemente sendo atacados, dizendo: olha, se esse Deus que Paulo pregou para vocês é tão bom, por que ele não volta para visitá-los? Se esse Deus que Paulo ensinou para vocês é tão bom, por que vocês estão sofrendo perseguição? Se esse Deus que vocês dizem que servem é tão bom, por que vocês estão passando dificuldade? E rapidamente, irmãos, abrindo um parênteses aqui, essa tentação, isso é uma tentação, continua a existir nos dias de hoje. Constantemente você vai ouvir da boca de um ímpio, ou você vai ouvir até de Satanás sussurrando no seu ouvido falas desse tipo: olha, se o teu Deus é bom, por que você está passando tribulação no seu casamento? Se o teu Deus é bom, por que você está passando um aperto financeiro? Se o seu Deus é bom, por que a doença chegou na sua casa? Esse é um tipo de provação, essa é uma falácia, um discurso tentador que vem, irmãos, da boca de Satanás. E muitas das vezes ele usa ímpios, e às vezes até crente, que não tem discernimento, não tem sabedoria, e diante de qualquer tribulaçãozinha, se escandaliza, como a gente falou aqui na semana passada, que a gente não pode se escandalizar com as tribulações,
e começa a questionar: cadê Deus? Onde está Deus? O que aconteceu com Deus? Então cuidado com isso. Os tessalonicenses estavam sofrendo isso, e às vezes, sem perceber, ou a gente se permite pensar assim, ou a gente dá ouvido para alguém que vem falar esse tipo de baboseira para a gente. Quando diz que serve a Deus, por que não está dando tudo certo na sua vida? A resposta é fato. Quem disse que tem que dar tudo certo na minha vida? Aonde está na Bíblia dizendo que a vida é um mar de rosas? Aonde está na Bíblia dizendo que na vida do crente não há problemas? Jesus teve problemas, os apóstolos tiveram problemas, as igrejas tiveram problemas, os cristãos primitivos passaram por problemas, os mais fiéis dos crentes passam por problemas. O nosso Senhor Jesus nos disse que passaríamos por problemas. Então cuidado. A igreja estava sofrendo esse tipo de afronta, e aí parece que quando a notícia chega, Paulo rapidamente, estava tão alegre, parece que ele puxa a cadeira, senta e já começa a escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, porque ele diz assim: agora, porém, com o registro de Timóteo, vindo da vossa parte. Quando ele diz agora, parece que ele está dizendo assim: ó, Timóteo acabou de chegar, acabou de trazer as boas notícias e eu estou escrevendo. Eu fiquei tão empolgado que eu quero dizer a vocês, acerca da minha parte, o que eu penso da situação que vocês estão vivendo. E aí ele segue e diz assim: olha, a mensagem que Timóteo trouxe, ela é duplamente eficaz, ela é duplamente consoladora, porque primeiro, Timóteo nos diz que a fé de vocês permanece firme, mas não era uma fé, eu falei também sobre isso aqui durante a semana, uma fé vazia, era uma fé que vinha acompanhada, era uma fé que vinha materializada em forma de amor. Então ele diz: olha, vindo Timóteo trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Lembra? Falei aqui acho que quarta-feira sobre isso. Uma fé vazia é crendice, é religiosidade, é misticismo. Fé tem que andar acompanhada de amor, e um amor sozinho, sem fé, é emoção, é sentimentalismo. Não vale. Então você ter só amor não vale, você ter só uma fé vazia não vale. O que a Bíblia nos ensina é ter fé em Jesus e demonstrar essa fé em amor para com Deus e amor para com o nosso próximo. Que a Bíblia nos ensina que a fé verdadeira, ela se manifesta, ela se materializa em amor ao próximo, em boas obras, em misericórdia, em perdão, em graça. É isso que a Bíblia nos ensina. Então Paulo diz: olha, Timóteo nos trouxe uma mensagem muito animadora. Vocês permanecem na fé do nosso Senhor Jesus, então vocês estão bem com Deus, e vocês permanecem no amor uns para com os outros, ou seja, vocês estão bem com Deus e bem com os irmãos. E aí de novo, voltando a algo que eu já falei muito aqui na igreja, para estarmos bem com os irmãos, é necessário estar bem com Deus. É impossível você estar com um relacionamento cortado com Deus e querer ter um bom relacionamento com os irmãos. Para que haja um relacionamento na horizontal, é necessário que haja um relacionamento na vertical primeiro. Para que haja um bom convívio com os nossos queridos iguais, é necessário que haja um bom convívio primeiro com o nosso Senhor Jesus e com Deus Pai Todo-Poderoso. Então Paulo diz: olha, a fé de vocês permanece firme e o amor de vocês continua se manifestando. E aí Paulo diz: olha, isso me alegra, mesmo sabendo que eu estou vivendo em grande, ele diz no versículo 7, privação e tribulação. Paulo olha de novo para a sua tribulação, para a sua privação, e quando ele olha para o fruto do evangelho que ele havia pregado e para a mudança de vida que Deus estava fazendo naquela igreja, ele olha para as suas mazelas, para os seus problemas e diz: olha, isso é ínfimo, isso é pequeno, isso é de menor valor. Se eu tiver que ser atribulado, se eu tiver que sofrer privação, mas se as igrejas de Cristo continuarem a prosperar, mantendo a fé e o amor, pouco importa. E Paulo não só
havia sofrido privação e tribulação lá em Tessalônica. Paulo está escrevendo de Corinto, e em Corinto o bicho estava pegando também. Tanto a igreja de Corinto era uma igreja que estava sofrendo por problemas internos, quanto a igreja, a cidade de Corinto era uma cidade também complicadíssima, onde Paulo também estava sofrendo muito problema para continuar pregando o evangelho. Então, em meio às aflições, em meio às tribulações, Paulo diz: olha, eu dou graças a Deus, porque a notícia que chega de vocês é que vocês estão de pé. Outra coisa interessante é que lá no capítulo 2 Paulo diz: olha, eu queria muito visitá-los, por mais de uma vez eu tentei visitá-los, mas Satanás não deixou. E aí, quando Timóteo volta, Timóteo fala que a igreja também queria muito ver Paulo. Timóteo diz assim, Timóteo nos diz que vocês sempre guardais grata lembrança de nós. Então a igreja tinha uma grata lembrança do apóstolo Paulo. Aliás, como também desejando muito ver-nos, como nós também desejamos ver a vós outros. Então Paulo está dizendo: olha, eu fico extremamente feliz em saber que não é apenas da minha parte o desejo de vê-los. E eu lembro que quando eu falei disso aqui no domingo passado, eu disse que a gente deve aprender com o apóstolo Paulo nisso aqui, a amar a igreja e querer estar junto com a igreja. O apóstolo Paulo não tinha como estar em todas as igrejas, ele plantou dezenas de igrejas, mas você vê que mesmo distante, impedido de voltar a Tessalônica, Paulo queria estar no meio do povo de Deus. E eu falei aqui na semana passada sobre isso, que os crentes têm perdido essa alegria de estar no meio do povo de Deus. Os crentes têm perdido essa alegria de estar em comunhão, de ir na casa do irmão, de fazer uma visita, de ir numa reunião de oração. De novo, eu louvo a Deus, porque quando a gente se propôs aqui a ir no abrigo, rapidamente nós enchemos um ônibus. Uma igreja, eu sempre digo isso, relativamente pequena, relativamente pobre, se a gente for comparar as outras igrejas. Mas Deus nos tem movido a isso, e eu quero que a gente cresça cada vez mais nisso. Alegria estar com o povo de Deus, desejo estar unido com o povo de Deus, felicidade em acordar mais uma manhã e poder estar na casa de Deus, em poder visitar os nossos irmãos, em poder ir na casa dos nossos irmãos, porque deve haver, tanto do pastor quanto dos membros, esse desejo, que é o que está acontecendo aqui. Eu quero vê-los. Você vê que Paulo, mesmo sendo o grande apóstolo Paulo, o grande líder que foi, um grande homem que foi, ungido, cheio de poder, de dons, de talentos, ele se sente encorajado, animado, consolado, alegre, revigorado em saber que a igreja estava bem. Isso é importante também que a gente aplique nos dias de hoje. A liderança, não só o pastor, mas os líderes da igreja devem se sentir bem com o bem-estar da igreja, devem se alegrar na maneira que a igreja se alegra, na proporção que a igreja cresce e prospera, não só financeiramente em números. A liderança deve se alegrar quando a gente percebe que a nossa igreja tem entendido o chamado de Deus para amar pecadores, para se envolver com missões, se envolver com o abrigo de crianças, se envolver com causas das mais possíveis, aquilo que tiver a nossa possibilidade de fazer. A gente tem que se alegrar, porque Deus tem movido o coração dessa igreja a fazer algo. Então, irmãos, se alegre com o povo de Deus, se alegre com o crescimento da igreja, se alegre com a permanência da igreja na fé no Senhor Jesus e no amor para com aqueles que estão à nossa volta. Então ele diz: olha, eu me alegrei sobremaneira, eu fiquei extremamente alegre, porque Timóteo me volta dizendo que a fé, o amor de vocês permanecia firme. Ele me volta dizendo que vocês queriam me ver, assim como eu também queria vê-los. Sim, irmãos, ele diz: eu fui consolado quando eu ouvi falar da fé de vocês. E às vezes eu sinto um pouco desse sentimento. Já compartilhei isso aqui na igreja, e é sempre bom dizer. Às vezes eu, quando venho numa reunião de oração, ou quando vou no grupo Davi, e simplesmente escuto os meus irmãos orar, irmãos, para mim, eu não sei para vocês, mas para mim é extremamente consolador, para mim é extremamente alegre, para mim é extremamente
reanimador ouvir meus irmãos orando, agradecendo pela igreja, orando pela minha vida, louvando a Deus por aquilo que Deus nos tem permitido fazer. Isso me deixa extremamente alegre, porque eu olho para a nossa igreja e vejo, de novo, a despeito das nossas imperfeições, das nossas falhas, do tanto que a gente ainda tem que melhorar, nós temos permanecido na fé. Deus nos tem concedido fé, Deus tem aumentado a nossa fé, Deus nos tem dado amor, Deus nos tem dado alegria, comunhão, união. Deus nos tem dado. Por quê, pastor? Porque Ele é bom, porque a gente tem buscado isso a cada dia, a cada domingo, a cada reunião. Então Paulo se alegra e nós devemos fazer o mesmo. E de novo, só para fechar esses versículos e seguir, perceba, Paulo não estava num palácio, Paulo não estava de férias, Paulo não estava com a vida dando tudo certo. Paulo estava vivendo privação e tribulação, mas ele entendia que a alegria do povo de Deus é a nossa alegria. Versículo 8: porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Parece, pela maneira que esse versículo foi escrito e traduzido para o português, que Paulo está duvidando, mas Paulo não está duvidando. O que Paulo está dizendo é: agora vivemos, e só vivemos porque estamos firmados no Senhor. Agora vivemos, e só vivemos porque a nossa vida vem dele. Ontem, inclusive, já na segunda parte lá da igreja, onde eu fiz uma palestra, eu falava acerca um pouco disso. Quando a gente analisa essa frase, se fere a minha existência, eu perguntava aos jovens e adolescentes daquela igreja: no que reside a sua existência? Porque se você diz: olha, algo, pastor, está ferindo a minha existência, o que é a sua existência? Aonde habita a sua existência? O que dá forma à sua existência? Você parou para pensar nisso? E aí eu dizia o seguinte: olha, se a sua existência está no seu time de futebol, se ele for rebaixado, você vai querer morrer. Quem lembra aqui daquele vascaíno que queria pular lá da laje, lá de São Januário, porque o Vasco foi rebaixado? Se a sua existência está no seu emprego, quando ele for embora, a sua existência vai deixar de haver. Se a sua existência está no presidente ou num partido político, ela vai deixar de existir. Se a sua existência está no fato de ser rico ou pobre, se você não conseguir ser rico, a sua existência vai deixar de existir. Então a pergunta é: nós vivemos em quem? Nós vivemos por quem? Nós vivemos por quê? Para quê? A nossa existência está onde? Na luta social? Na melhoria de vida? Na luta racial? No time de futebol? A nossa existência está onde? Na satisfação dessa vida? Porque se a nossa existência estiver em qualquer coisa relacionada a essa vida, quando essas coisas desmoronarem, quando essas coisas deixarem de existir, aí é verdade, a nossa existência será ferida. Mas se a nossa existência está em Deus, nada pode feri-la. Nada. Porque a Bíblia diz, como eu citei lá ontem também, em Corinto, que nem a morte, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode ferir a minha existência, porque eu não vivo com base nas coisas desse mundo. Eu não vivo de acordo com o governo que está no poder. Eu não vivo de acordo com o meu time de futebol. E ontem, quando voltávamos, né? E Romanos, obrigado, Lana. Romanos 8, alguma coisa. Ontem, quando voltava, né? Eu liguei o rádio, falei: acho que o Flamengo está jogando. Eu liguei o rádio, o Flamengo tomou um gol, desliguei, botei na música. Eu não ligo, por graça, né? Acho que por graça, porque é um time complicado. O Flamengo ganhou. Mas a minha existência, irmãos, não está no time do Flamengo. Eu sou esse, se tomar gol, mudo canal, mudo rádio. Estou um pouco me lixando para o Flamengo.
Porque a minha alegria, como o Guilherme bem colocou aqui, eu me alegro, o Flamengo ganhou, eu fiquei alegre, mas a minha alegria está em Cristo, irmãos. A minha alegria está em saber que eu era um pecador maldito, ia para o inferno e agora eu vou para a glória, vou morar com Jesus, fui perdoado. E aí Paulo diz, porque agora vivemos, se é que estás firmados no Senhor. Irmão, só é possível viver no Senhor. Só é possível viver por meio dele, para ele e por ele. Tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, onde Paulo, ele até cita uns filósofos que não eram cristãos, mas ele faz essa citação justamente para pegar dela e aplicar na pessoa de Deus. E aí Paulo diz assim, porque nele nos movemos, nele existimos e nele respiramos. Eu acho que é algo assim que Paulo fala em Atos capítulo 20, se não me engano. Tudo vem dele, irmãos, tudo vem dele. E se em algum momento da nossa vida faltar ele, não tem mais vida. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida. Perceba isso, estávamos mortos em Efésios, delitos e pecados, e ele nos deu vida. Então, irmãos, a nossa vida jamais pode estar alicerçada, a nossa vida jamais pode consistir em outra coisa a não ser Jesus Cristo. Não pode, não pode. Inclusive na igreja, irmãos, amamos essa igreja, é aqui que Deus nos tem mantido, é aqui que Deus nos tem dado alegrias, tristezas, oportunidade de servi-lo, de ouvir a sua palavra, oportunidade de amar o irmão, de entender, de crescer, é aqui. Mas a nossa vida também, irmãos, não consiste nessa igreja. A nossa alegria não reside nessa igreja. Se amanhã Deus nos levar para uma outra, a nossa alegria vai nos acompanhar, porque ela é Jesus. Se amanhã essa igreja deixar de existir por uma grande fatalidade, nós permaneceremos existindo, porque a igreja pode deixar de existir, mas nós não, porque a nossa existência está em Deus. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. 9 e 10, vamos ler? Diz assim: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando dia e noite, ou noite e dia, com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Eu falei isso aqui há uns dias atrás e quero repetir. Paulo não podia ir agora, logo depois ele vai, mas ele não podia ir momentaneamente a Tessalônica, ele não podia visitar a igreja pessoalmente, mas ele podia fazer algo que era extremamente eficaz, ou tão eficaz quanto visitar alguém. Eu falei isso aqui. Não podemos talvez visitar alguém agora, não podemos talvez agora pegar um avião e viajar para o Nordeste, consolar um missionário, viajar para a África e abraçar um missionário, mas nós podemos orar, e isso é tão eficaz quanto. Ah, pastor, isso invalida a minha visita? Não, irmão, se você puder, visite as pessoas que você ama, visite, inclusive familiares. Eu sempre digo isso aqui, eu sei que a família é um negócio complicado, é a família, mas visite familiares, visite a família que Deus te deu de sangue, visite missionários, visite irmãos em Cristo Jesus, visite irmãos que estão desanimados, cansados, doentes, visite. Mas se você porventura não puder visitar, ore, e será tão bom quanto, porque o Deus Todo-Poderoso irá visitar no seu lugar, o Espírito Santo irá no seu lugar, o Espírito Santo fará aquilo que você não pode. Eu sei que às vezes é difícil visitar a todos os irmãos, visitar missionários, visitar queridos, visitar parentes. A vida às vezes se torna muito corrida, a igreja às vezes tem muitas atividades, isso impede que a gente consiga às vezes participar de outras coisas. Mas irmãos, ore,
derrame a sua alma em gratidão, derrame a sua alma em petição, derrame a sua alma em intercessão a Deus, em favor do povo dele, e até mesmo daqueles que não são, para que ele venha convertê-los. Paulo olha para essa notícia e diz: eu me voltei para Deus com ações de graças. Eu fiquei tão impactado com essa notícia acerca de vocês, que eu virei para Deus e comecei a render louvores a Ele, a tributar a Ele ações de graça, e perguntando o que eu poderia fazer em gratidão. Ele diz: pois que ações de graça eu poderia dar a Deus, o que eu poderia dar, o que eu poderia render a Deus, por tão grande benefício que Ele me tem dado, de sustentar a igreja dele fielmente. E aí ele diz: olha, eu tenho feito uma coisa, eu tenho orado noite e dia. Mas o fato de Paulo estar agradecido por Deus ter sustentado a igreja, não impede que ele peça também. Por exemplo, na reunião de quarta-feira, eu lembro que Meuri começou o culto, e pediu que nós fizéssemos 3 orações apenas de agradecimento, e também isso é muito bom, queridos. Isso é muito bom, isso deve ser feito sim, momentos de só agradecer. Mas você vê que Paulo, ao mesmo tempo que ele agradece, ele nos diz que é possível agradecer e pedir. Ele diz: olha, eu rendi ações de graças a Deus, mas eu também, noite e dia, eu pedi a Deus para vos ver. Paulo volta no assunto de visitar a igreja. Ele diz no versículo 10: orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então Paulo diz: olha, eu estava feliz com Deus, eu estava grato a Deus, eu estava satisfeito no que Deus fez com vocês, mas eu continuei orando para Deus permitir que eu fosse vê-los. É interessante que no capítulo 2, versículo 9, Paulo diz: eu trabalhei noite e dia. Agora no versículo 9 ele diz, no versículo 10, eu orei noite e dia. Uma boa lição também, irmãos: trabalhe noite e dia, mas ore noite e dia. Sirva a igreja de noite e de dia, mas ore de noite e de dia. Eu lembro que não uma, mas algumas vezes, eu já dei esse conselho para a Eneida, A Eneida é uma bênção, mas às vezes eu falo: Eneida, você está trabalhando demais, você precisa sentar um pouco, ouvir um pouco, orar um pouco, aquietar um pouco. Nem lembra aqui da passagem de Marta e Maria, Uma trabalhando direto e a outra só aos pés de Jesus. A gente tem que saber ponderar trabalho e oração. É muito bom trabalhar para Deus. Eu louvo a Deus por algumas irmãs e irmãos que tem aqui, que no que a gente chama, os irmãos se apresentam. Mas a gente tem que equilibrar trabalho e oração, trabalho e comunhão, trabalho e devoção. A gente tem que equilibrar, ouvir e falar, fazer e aprender, para que a gente não entre num colapso de trabalhar e acabar fazendo do trabalho o final da obra. E o final da obra não é o trabalho, o final da obra é ter comunhão com Deus da obra, certo? Então a gente tem que aprender. Então Paulo diz no capítulo 2, versículo 9: eu trabalhei de noite e de dia. Então Paulo deixa um exemplo aqui para que a gente não seja também relaxado, para que a gente não seja também descansadão. Não faço nada, estou só esperando Jesus voltar. Ele diz: não, eu trabalhei de noite e de dia. Mas quando chega no capítulo 13 ele diz: mas eu também orava o tempo todo. Porque, irmãos, o trabalho cansa. O trabalho cristão cansa. Não só o trabalho braçal que as nossas irmãs desempenham na cozinha ou nas festas. O trabalho cansa. O serviço cristão cansa. O trabalho espiritual cansa. Eu seria tolo de falar que não, mas cansa. Estudar cansa, orar cansa, ler a Bíblia cansa, aconselhar cansa, visitar cansa, carregar junto com os nossos irmãos os fardos deles cansa, suportar os problemas, as dificuldades, as esquisitices dos nossos irmãos, que a gente também tem, cansa. E se não houver oração,
a gente vai cansar. E aí a gente vai ficar estressado, a gente vai ficar revoltado, a gente vai querer chutar o balde, sem paciência, porque cansa. Cansa. Ninguém disse que seria fácil, não é verdade? Mas Paulo nos deixa uma lição. Trabalhava noite e dia, orava noite e dia. A oração dele era dupla. Ele orava para vê-los, mas ele queria também, com essa visita, reparar as deficiências da fé da igreja. Irmãos, ninguém tem uma fé perfeita, nem nunca teremos uma fé perfeita. Nenhuma igreja é perfeita, nenhuma. Paulo elogia, diz que a igreja permanecia firme na fé, amava aos irmãos, mas ainda assim ele queria vê-los para reparar algumas deficiências da fé dos irmãos. E é isso que a gente deve também buscar fazer aqui todo domingo: reparar possíveis deficiências que haja na minha fé e na fé dos irmãos, tapar algumas brechas que porventura estejam abertas, consertar alguns detalhes que precisam ser consertados, porque até que Jesus volte, irmãos, a gente vai crescendo de fé em fé a cada dia, pedindo ao Senhor: aumenta-nos a fé, aumenta-nos a tua presença, nos dá mais do teu Espírito, nos concede mais dons, talentos, abre o nosso discernimento. Estudo que a gente teve aqui quarta-feira, abre-nos os olhos, abra-nos os olhos, Senhor, nos mostra a tua glória, nos mostra o teu querer, nos mostra a tua vontade, porque todos nós precisamos, em algum sentido, ter a nossa fé reparada. Por isso é bom estarmos sempre humildes para ouvir, para aprender, independente de quem seja. Não é só o pastor que tem algo para ensinar, todos nós temos algo para ensinar, todos nós temos com que aprender com os nossos irmãos em Cristo Jesus, independente do tempo de igreja que tenhamos. Deus sempre tem algo para nos ensinar na vida uns dos outros. Se não fosse assim, Deus chamaria só pessoas idênticas para a sua igreja, mas Ele, de forma proposital, chama pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, com tempo de igreja diferente, com dons e talentos diferentes, para que a gente se complete. Afinal de contas, quando vai falar da igreja, Paulo diz que a igreja é um corpo, e que esse corpo é formado de muitos membros, e que se esse corpo fosse todo olho, não haveria um corpo. Se esse corpo fosse todo um pé, não haveria corpo, seria um pezão. De pezão a gente está livre, graças a Deus. Se fosse todo mão, seria uma mãozona. Mas Paulo diz: não, a igreja é um corpo, e cada membro tem a sua importância, e foi colocado lá por Deus sabiamente para desempenhar uma função, de maneira que um possa crescer e aprender com os outros, de maneira que sejamos uma grande engrenagem, que quando uma gira, as outras trabalham juntas. Somos um corpo. Então Paulo diz: olha, eu desejo ir também para corrigir algumas deficiências. Talvez, e a gente vai estudar isso nas próximas semanas, uma das deficiências da igreja fosse uma dúvida com respeito à segunda vinda de Jesus. Domingo que vem talvez a gente entre nesse tema no capítulo 4. Paulo vai tratar acerca daqueles que morreram em Cristo Jesus e de como seria a segunda vinda de Cristo Jesus. Talvez essa fosse uma das deficiências, porque você vai ver que quando Paulo chega no capítulo 4 e trata da segunda vinda de Jesus, parece que ele está falando de algo meio que sem precedente. Do nada Paulo começa a falar da segunda vinda de Jesus e dos que morreram. Talvez fosse porque uma das deficiências da igreja fosse essa: eles não tinham uma plena convicção, uma plena certeza, uma plena clareza de como seria a volta de Jesus, o que ia acontecer quando Jesus voltasse, certo? Então Paulo até vai entrar um pouco nesse assunto no tema que a gente está tratando agora, mas ele vai tratar mais disso no capítulo 4, a partir do versículo 13, mas isso fica para a semana que vem.
Para terminar esse trecho aqui e a gente seguir, eu queria dizer, tem um autor chamado Barclay, ele diz que nós não sabemos, nunca saberemos e nunca poderemos contabilizar quantas provações, privações, tribulações, quantos pecados nós fomos livres ou até mesmo sustentados para passar por isso por meio de oração de pessoas que a gente nem imagina. Quando ele está tratando desse comentário aqui, desse versículo, de Paulo dizendo que orava noite e dia para ver os irmãos e para Deus reparar as deficiências da fé dos irmãos, esse teólogo Barclay, ele diz isso: irmãos, não menospreze o poder da oração, o poder que o Espírito Santo opera por meio da oração é melhor, porque a oração por si só não tem poder. Quem tem poder é o Espírito Santo que opera por meio da oração. Então ele diz: não menospreze a oração, não menospreze o poder de dobrar o joelho e pedir a Deus em favor de alguém, porque nós não sabemos quantas lutas nós só resistimos porque tinha alguém orando e a gente nem sabe que aquela pessoa orou. De quantas vitórias que nós conseguimos porque tinha alguém orando e a gente nem sabe quem era, a gente nem faz ideia de quem era. Então ore noite e dia, ore incessantemente. Você vê que Paulo diz assim: olha, eu tributei a Deus ações de graças. Então a oração de Paulo era uma oração alegre e com gratidão. Mas ele diz também que orava noite e dia, ou seja, era uma oração perseverante, era uma oração constante, certo? Insistente. Ele diz: eu quero ver a igreja. Ele orava o tempo todo por isso. E também era uma oração fervorosa, porque ele diz: eu orava noite e dia com o máximo de empenho. Então, irmãos, aprendemos aqui também mais algumas lições importantes para a nossa oração. Oração com gratidão, oração perseverante, insistente, noite e dia, e oração também com intensidade, com poder, com convicção, com máximo empenho, para ver-vos e reparar as deficiências da vossa fé. Versículo 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Se você olhar a sua Bíblia, vai estar escrito assim no título: Oração de Paulo pelos Tessalonicenses. Contudo, a maioria dos livros que eu li, e você vai concordar em parte comigo, você há de convir que o contexto desse versículo 11, 12 e 13 não é de oração, porque quando a gente ora, a gente se dirige a Deus e Pai, a gente pede ao Pai, a gente ora com direção ao Pai. E se você analisar a forma como Paulo está escrevendo aqui, ele não está pedindo nada a Deus, ele está fazendo uma declaração, ele está fazendo uma afirmação. Ele diz assim: ora, ele está falando com o povo, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus Cristo, nosso Senhor, dirijam-nos no caminho. Ele não está dizendo: ó Pai, Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus, me dirija, nos dirija até os Tessalonicenses. Não, ele está declarando um forte desejo que, claro, devia fazer parte da oração dele, mas ele não está orando, ele está falando com os Tessalonicenses, ele não está falando com Deus aqui. Então, nesse contexto, a maioria dos teólogos recusa dizer que Paulo está orando. Ele está afirmando, declarando que Deus Pai e Jesus Cristo eram aqueles que poderiam dirigir Paulo até a igreja dos Tessalonicenses, aqueles que poderiam abrir o caminho, aqueles que poderiam lançar por terra as dificuldades, aqueles que poderiam abrir espaço para que Paulo pudesse voltar até lá. Como eu disse aqui, lá em Atos capítulo 20, versículo 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, não vou ler agora, mas vai dizer que Paulo regressou na terceira viagem missionária à Macedônia.
e Tessalônica estava na Macedônia. Então alguns teólogos acreditam que na terceira viagem, ele fundou a igreja na primeira viagem missionária, que na terceira viagem Paulo conseguiu finalmente voltar lá, depois de tanto orar e de tanto pedir a Deus, Deus concedeu. Mas lembre, não foi tudo que Deus concedeu a Paulo, né? Lembra quando ele ora e diz: olha, Senhor, 3 vezes eu pedi que o Senhor tirasse de mim esse espinho da carne. Aí Deus vira para ele e diz: segura a tua onda aí, a minha graça te basta, você vai ficar com esse espinho, não vou tirar. Aí Paulo diz: ah é? Se é assim então, eu me gloriarei no espinho, eu me gloriarei nas fraquezas. Paulo era muito louco, mas ele não cessava de orar. Tanto que na questão do espinho ele diz: 3 vezes eu pedi ao Senhor para tirar o espinho. Precisou Deus falar: ó, para de orar, meu, não vou tirar, vai ficar com o espinho na carne. Ele diz: então tá bom, então eu vou me gloriar no espinho. Então, irmãos, ore, que a última palavra sempre será de Deus. Então Paulo agora aqui faz uma declaração: o nosso Deus, Pai, o nosso Senhor. E legal também perceber aqui que mais uma vez Paulo equipara Jesus e Deus na mesma condição. Ele diz: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirigam-nos. Então, para Paulo, Jesus e o Pai estão no mesmo pé de igualdade, trabalham junto, operam junto ao nosso favor, ao favor da sua igreja. Então o nosso Deus e Jesus nos dirija até vocês. Então, de novo, repito, não é, ao meu ver, não é uma oração, é uma declaração. Versículo 12: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então percebe, se Paulo estivesse orando, ele ia dizer assim: Senhor, faça com que a igreja de Tessalônica continue a crescer, aumente o amor deles uns para com os outros. Ele não está fazendo isso, ele está dizendo: olha, o meu desejo, a minha oração, pode ser que ele orasse, tivesse orado isso num outro momento, mas o que ele está dizendo é: olha, o meu desejo, o que eu peço a Deus é que ele faça vocês crescer, é que ele faça vocês aumentar, é que o amor de vocês aumente de um para com os outros, cada vez mais. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está abrindo o seu coração, Paulo está revelando aquilo que ele mais pedia a Deus em favor da igreja. E aí você pergunta assim: pastor, a igreja tinha uma fé firmada em Deus, a igreja tinha amor para com os outros, já foi dito isso lá no versículos 6 e 7, e Paulo ainda assim pede que eles continuem a crescer e aumentar cada vez mais esse amor. E aí você pergunta: pastor, por que Paulo omite a fé aqui? Ele deveria pedir que a igreja crescesse em fé e em amor. Alguns teólogos dizem que Paulo emite a fé aqui porque quando o amor da igreja vai aumentando e se multiplicando, o que está subentendido é que a fé da igreja também tem aumentado na mesma proporção. O que ele está querendo dizer é: se a nossa fé aumenta, sei lá, 10%, o nosso amor vai aumentar 10%. Se o nosso amor aumentou 20%, por trás desse amor tem que ter uma fé que aumentou 20%, porque o que sustenta o amor é a fé. O que sustenta o amor é o relacionamento que a gente tem com Deus. Então ele diz: olha, eu oro para que essa virtude, amor para com os outros, cresça a ponto de abundar para com todos. Para com todos. Talvez Paulo tivesse em memória aqui, ou em mente aqui, o ensinamento de Jesus que nós deveríamos amar até os inimigos, orar até pelos inimigos. Talvez essa fosse a intenção de Paulo quando coloca a palavra todos. É claro que todos inclui a igreja, mas é claro também que todos ultrapassa a igreja. Outra coisa interessante, irmãos, de se pensar é que as dificuldades, as tribulações, elas podem endurecer o coração do crente. As dificuldades, as lutas podem fazer do crente alguém embrutecido, alguém individualista, alguém insensível. Às vezes a gente passa, e eu digo isso por experiência própria, por tanta coisa difícil na nossa vida, que a gente se torna um pouco fechado.
que a gente se torna um pouco solitário e acha que é até bom viver assim, porque assim a gente não se expõe a sofrer na mão de ninguém. Às vezes a gente passa por situações tão difíceis na vida que a gente começa a ficar calejado. E já estou calejado, pastor, isso aí eu já estou craque. Só que se a gente não tomar cuidado, o calejar também torna insensível. O calo, ele serve como uma proteção. A pele fica mais grossa, não corta com tanta facilidade, não machuca com tanta facilidade. Mas o calo também torna a pele insensível. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a igreja passa por um momento de dor tão grande, de aperto tão grande, que ela começa a se tornar insensível para as dores daqueles que estão à nossa volta. Por isso que Paulo diz: eu peço que Deus faça crescer e aumentar a cada dia o amor de vocês, porque uma igreja pode sim ser uma igreja amorosa, mas com o passar do tempo vai calejando, e você vai se tornando uma pessoa insensível. Então cuidado com isso, irmãos. Todos nós passamos por lutas e tribulações, todos nós passamos por momentos que algumas pessoas nos traem, nos decepcionam, nos apunhalam pelas costas, mas não permita que isso torne você uma pessoa insensível, dura, indiferente, sem amor, sem misericórdia. Não permita que o que as pessoas fazem ou o que fizeram com você influencie na sua vida para com os outros, porque aquilo que fizeram com você ou aquilo que as pessoas têm feito com você não interessa, irmãos, da maneira como nós lidamos com os outros, porque se fizer, aí Satanás vai conseguir o seu objetivo, que além de nos atribular, nos perseguir, nos tentar, nos provar, é fazer com que a gente se torne pessoas de coração de pedra. E a nossa Bíblia diz que Deus tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Que Deus nos deu um coração de carne. Isso foi Deus que deu, irmãos. Não permita que as circunstâncias façam o contrário. A igreja deve ser um lugar de comunhão e não de separação. A igreja deve ser um lugar onde flui o amor, o perdão e a misericórdia, não o contrário. Porque se o nosso Jesus nos amou, seria uma grande incoerência uma igreja que não ama. Se o nosso Jesus nos perdoou, seria uma grande incoerência uma igreja que não perdoa. Se o nosso Jesus disse que o maior dos mandamentos é amar a Deus e ao próximo, não cumprir isso é a maior de todas as desobediências, a maior. Então, que a gente ore e que a gente, assim como Paulo, deseje para a nossa igreja que o Senhor nos faça crescer e aumentar no amor de uns para com os outros. Outra coisa interessante para a gente fechar o 12 e ir para o 13, o último, é que Paulo entendia que ainda que ele não pudesse ir reparar essas deficiências, existia alguém que podia ir. Por isso que ele diz: o Senhor vos faça. Eu não tenho como ir agora, eu não posso ir pessoalmente, mas o Senhor pode. Então eu peço que Ele vá e que soberanamente Ele faça. E aí eu aprendo também aqui, queridos, que o papel do pastor é importante, mas existe alguém que vai além do papel do pastor, e é o Senhor. O papel do pastor Paulo, era escrever, aconselhar, orientar, mas Paulo sabia que o Senhor tinha poder para ir de encontro ao encontro do coração dos Tessalonicenses e fazê-los crescer e aumentar em amor. Que essa seja a nossa oração. Versículo 13: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Como eu disse, Paulo ia introduzir agora, bem de leve, aquilo que ele vai tratar no capítulo 4, sobre a segunda vinda de Jesus. Mas ele está dizendo: olha, uma vez que o amor aumentar, uma vez que o amor crescer, uma vez que a fé de vocês prosperar, o coração de vocês
estará confirmado, o coração de vocês estará alicerçado, o coração de vocês estará estabelecido sobre um ponto que ninguém pode movê-los, e ele será estabelecido em santidade, porque a fé e o amor nos conduzirá a essa santidade. Logo, teremos tranquilidade, sabendo que um dia, quando tivermos que nos apresentar diante do tribunal de Deus, o nosso coração estará alicerçado, consolado, confortado, confirmado na santidade que o próprio Deus fez crescer em nós. Isso, como eu disse, introduz o tema que ele vai falar no capítulo 4, acerca da segunda vinda de Jesus. Isso traz aos Tessalonicenses a seguinte verdade: olha, irmãos, mantenham o coração de vocês firme na fé do Senhor Jesus e no amor para com Deus e para com o próximo. Mantenham o coração de vocês firmados em santidade, isento de culpa, porque logo, logo Jesus virá, porque logo, logo Jesus voltará. Ou seja, irmãos, se a gente crê que Jesus vai voltar, se cremos que Jesus julgará vivos e mortos, se cremos que todo pecador terá que comparecer diante do tribunal de Deus, precisamos urgentemente viver uma vida de santidade, fazendo com que o nosso coração aumente na fé e no amor a cada dia. Aqui o pensamento é que quando o Senhor Jesus voltar, ele diz, com todos os seus santos, ele trará todos aqueles que já morreram e que confiavam nele. A ideia aqui é que quando Jesus vier buscar a sua igreja, estabelecer um novo céu, uma nova terra, todos os nossos queridos irmãos que já foram separados desse mundo pela morte e que se encontram com ele na glória, virão com ele, descerão com ele. Nenhum crente em Cristo Jesus que já partiu será deixado no céu. Eles estão no céu agora, mas eles virão com Jesus. No exato momento em que Jesus vier buscar a sua igreja, estabelecer o novo céu, a nova terra, junto com ele, junto com as miríades de anjos, descerá. Os nossos olhos contemplarão os nossos queridos irmãos que já partiram. E no momento, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, nós teremos esse corpo corruptível, aqueles que estiverem vivos na segunda vinda, transformados num corpo incorruptível, e seremos elevados à altura junto com Jesus e com os seus santos, e lá contemplaremos o número de salvos, e Deus estabelecerá eternamente o seu reino para todos sempre. Quero terminar dizendo que o cristianismo, que a igreja, por mais sofredora, por mais atacada, por mais tripudiada que seja, ela não caminha para um abismo, ela não caminha para um dia de trevas, ela não caminha para um anoitecer sem fim. A igreja de Cristo, o verdadeiro cristianismo, caminha para um amanhecer, caminha para um novo céu, uma nova terra, caminha para uma eternidade de glória, de alegria, de gozo, de vitória sobre a morte, de eternidade, de paz, de gozo. Não se assuste, irmãos, ainda que necessário for derramar sangue e sofrer em vida, nós não caminhamos para o abismo, nós caminhamos para as nossas moradas eternas. A vida do crente não é um ciclo, né? O próprio Salomão disse que debaixo do céu
nada é novo, tudo se repete. E é verdade que algumas coisas se repetem, mas a vida do cristão não é um ciclo. A vida do cristão é uma reta traçada com começo, meio e fim. A vida do cristão não é andar em círculos sem saber para onde vai, perdido no deserto como o povo de Israel. A vida do cristão é saber que nós temos um destino certo, e é junto com Jesus. Ele virá fisicamente, visivelmente, poderosamente, gloriosamente, e nos buscará. Amém? Vou fazer 3 aplicações rápidas para terminar. A primeira é que a condição espiritual da igreja deve nos alegrar e nos dar graças e nos fazer dar graças a Deus. Mas também a condição espiritual da igreja deve nos preocupar e nos fazer ir a Deus em oração em favor do povo de Deus. Então, irmãos, não esqueça isso. Eu não gosto de espiritualizar muito as coisas, não sou desse que fica tudo espiritualizando. Mas é evidente, irmãos, que às vezes algumas coisas não dão certo na igreja, que às vezes algumas coisas estão emperradas na igreja, às vezes algumas coisas estão sempre dando erradas na igreja, às vezes porque a condição espiritual da igreja não está boa, às vezes porque há pecado sendo alimentado, há pecado sendo negligenciado, há pecado sendo oculto, escondido. Então eu não gosto de espiritualizar tudo. Deus é soberano, mas a gente também não pode ser tolo e fechar os olhos e entender que às vezes a condição espiritual da igreja prejudica o andamento da igreja. Afinal de contas, Deus não tem comunhão com o pecado, e logo, aonde o pecado está reinando, não há como Deus habitar e prosperar. Então, irmãos, a condição da igreja, a condição espiritual da igreja deve nos mover em 2 direções: nos alegrar e agradecer a Deus por aquilo que está dando certo, mas também nos preocupar e fazer a gente dobrar o joelho e pedir a Deus que aumente a cada dia a nossa santidade, nossa fé, nossa piedade, nosso amor, nossa comunhão. Faça isso, irmãos. Ore pela sua igreja nesses 2 sentidos: gratidão e alegria, e petição para que Deus nos visite e repare as deficiências da nossa fé todos os dias. Segunda aplicação que eu quero fazer: as boas notícias da igreja consolavam e animavam o coração de Paulo, e isso também deve ser uma verdade no coração de todo verdadeiro pastor e líder da igreja, que deve mover o coração de um pastor e de um líder da igreja a estar animado, consolado, disposto. É olhar para a sua igreja, igreja de Cristo, e ver nela surgir boas notícias, ver nela pessoas sendo transformadas e impactadas pelo poder do Evangelho. É bom ver uma igreja cheia. Eu seria mentiroso e dizer que um pastor não se alegra com uma igreja cheia. É bom ver festas como da alegria, do Aipim, coral cantando, cantata, tudo isso é bom. Mas isso não pode ser o motivo de um coração pastoral estar alegre ou não. Se faltar as festas, mas a igreja estiver espiritualmente sadia, a gente tem que estar alegre. Se faltar cantatas e coral, a gente tem que estar alegre, desde que a igreja esteja saudável na sua fé. Então Paulo entendeu que a fé da igreja e o amor da igreja era o suficiente para que ele se sentisse animado, consolado e reanimado. Que isso também sirva de verdade para o nosso coração. Se a nossa igreja puder ser uma igreja com muitas atividades, sejamos. Mas se a nossa igreja não tiver atividade nenhuma, mas ela tiver a fé em Jesus e amor para com o próximo, isso vai ser suficiente, irmãos, para que a gente permaneça pregando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Terceiro e último: viver em santidade é a única maneira de nos prepararmos para a volta de Jesus.
Viver em santidade é a única maneira de nos prepararmos para a volta de Jesus. Não tenho muito o que dizer acerca disso. Apenas isso. Viver em santidade é a única maneira de nos preparar para a volta de Jesus. Ele virá. Ele virá. Amém? Vamos terminar?